Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Podeis tomar os vossos assentos, Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Estamos alegres, estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos dado graça para continuar avançando nesta caminhada. Meus irmãos, eu quero estar refletindo com vocês em um texto bem conhecido. Vocês podem permanecer assentados. Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aqui. Lucas, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 22. Lucas, capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Graças a Deus. Palavra abençoada que nos leva a refletir. Nos leva a refletir. Nós estamos em trânsito. Nós estamos caminhando. E nós estamos caminhando em direção a um propósito. E nessa caminhada da vida, por vezes nós precisamos tomar algumas decisões. Decisões que podem nos levar a outras margens, podem nos levar a outros lugares. Nessa caminhada da vida, por vezes precisamos parar, pensar e tomar as decisões. Jesus, quando ele estava palmilhando sobre essa terra, ele ensinou os seus discípulos como deveriam agir, como eles deveriam se comportar. Claro que Jesus sabia que ele permaneceria com os discípulos fisicamente por algum tempo. Depois ele retornaria para o seu lugar de origem e os discípulos seriam, a partir daquele momento, os seus representantes legais aqui na terra. Então Jesus estava treinando eles. E a pedagogia de Jesus, ela é interessante porque ele ensinava
não apenas com palavras, mas ele ensinava fazendo, executando. Se você for ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus sempre estava dando aula. Ele sempre estava ensinando seus discípulos. Porque Jesus, mais do que ninguém, sabia que eles iriam precisar. E essas aulas foram aulas úteis para a vida e ministério dos discípulos de Jesus. Esse episódio é um dos muitos que ocorreu, e eles tiveram experiências que mudaram a forma de pensar. Percebam que Jesus, quando você lê o contexto, você vai ver que Jesus está vindo de uma caminhada. Ele estava cansado fisicamente. Ele tinha acabado de ministrar uma pregação, usando o barco que agora estava sendo açoitado pelo vento. Mas antes ele estava na margem, pregando a uma multidão. Para quem já pregou e quem prega sabe o quanto pregar cansa. Uma pregação de 40, 50 minutos, dependendo do clima, o seu cansaço é parecido com o cansaço de um dia inteiro de trabalho pesado. Porque não tem só a carga emocional, tem a carga espiritual. Jesus estava cansado fisicamente. Só que mesmo cansado fisicamente, ele resolve dar mais uma aula. E agora ele chama os discípulos. Perceba que o versículo de número 22 começa dizendo: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, primeiro ponto, é que nós precisamos, em algum momento da nossa caminhada, nós precisamos entender que nós temos que passar para o outro lado. É questão de decisão. Jesus convida os seus discípulos e diz: nós vamos passar para o outro lado. Se você pegar um pouquinho da história do território de Israel, você vai perceber que esse lago, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de extensão por 13 de largura. Algumas versões chamam de mar, outras de lago. Mas não era um mar tão grande assim, mas era suficiente para trazer uma experiência importantíssima para a vida dos discípulos e para nós hoje. Passemos para outra margem. Para passar para outra margem, você precisa estar disposto a navegar. Só que quem navega sabe que as águas dependem muito do vento. Se o vento está calmo, as águas continuam calmas. Mas se o vento sopra, as águas ficam revoltas. Só que para atravessar é necessário entrar no barco, é necessário enfrentar as águas. E Jesus convida eles e coloca eles no barco. Logo, Jesus pega um travesseiro e desce para o porão
e vai dormir, porque estava cansado. Os discípulos vão navegando. Depois você procura ver na geografia de Israel. Você vai perceber que esse lago ele está muito abaixo do nível do mar. E também existem montanhas à sua volta, que facilita a pressão do vento. Quando os discípulos estão navegando, Jesus dormindo, o vento chega. E quando o vento chega, as águas se tornam águas revoltas, águas violentas. A embarcação está agora à deriva, porque o vento veio muito forte, as águas ficaram muito agitadas. E os discípulos se viram apertados, por mais que eram pescadores, a grande maioria deles. Eram pessoas acostumadas com água, pescavam o tempo inteiro. Mas quando estão dentro do barco, atravessando para o outro lado, para resolver uma situação, o vento chega, agita as águas, e eles perdem o controle do barco. Eles ficaram desesperados. Procuraram Jesus, acordaram Jesus do seu sono de descanso, porque estavam com medo de morrer. O medo era que o barco viesse naufragar. As águas estavam entrando para dentro do barco. Eles ficaram apavorados. E quando ficaram apavorados, desceram, acordaram Jesus. Jesus levanta, acorda, levanta, sobe. E Jesus resolve o problema com muita facilidade. Ele deu duas ordens. Uma ordem para que o vento se acalmasse e outra ordem para que as águas voltassem à calmaria. Aí Jesus faz uma pergunta a eles: onde está a vossa fé? Nós precisamos aprender com esse texto. Nós precisamos entrar e ver essa pedagogia de Jesus aqui, ensinando a cada um de nós hoje. Quantas vezes nós tomamos decisões? Quantas vezes entramos em um barco da vida? Quantas vezes enfrentamos a fúria do vento? Quantas vezes enfrentamos o ímpeto das águas? E no meio disso tudo, a nossa cabeça fica a mil, e nós não temos, passamos a não ter a capacidade de resolver aquele problema. Por mais que nós estejamos acostumados a lidar com situações adversas, mas existem situações na vida, existem ventos que vêm contra a nossa embarcação, que faz a gente perder o equilíbrio. Atravessar o mar você precisa, é necessário. Você não vai ficar do lado de cá, você precisa atravessar para a outra margem. E para atravessar para a outra margem, você precisa entrar no barco tendo a certeza
que você poderá enfrentar situações adversas. Mas Jesus, ele quer nos ensinar algo aqui. A primeira coisa que ele quer nos ensinar, que é necessário, eu vou repetir, usando a tática e o método do saudoso pastor Antônio Gilberto. Existem momentos na nossa vida que precisamos entrar no nosso barquinho para mudar para o outro lado. Toda mudança gera transtorno, desgaste, obrigado. Toda mudança gera desconforto. Toda mudança. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Por mais que eu saiba que vai gerar desconforto a decisão que tomo para atravessar para o outro lado, por mais que eu saiba que eu vou enfrentar a força do vento, eu preciso ir, porque é necessário. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Os discípulos estavam confortáveis em terra firme. Estava tudo bem. Mas eles precisavam atravessar. E Jesus bota eles no barco e coloca eles no meio do mar. Antes de Jesus ser acordado, a ideia que transmite o nervosismo dos discípulos era que eles se sentiram sozinhos. A esperança foi embora, porque o barco iria afundar. Agora veja bem, pensa comigo. Se o vento estava tão forte, se a água estava tão violenta batendo na embarcação ao ponto de estar passando para dentro, esse barco não era tão grande, não era um navio, certamente era um barquinho a velas. Que sono pesado era esse que Jesus estava tendo? Que sono pesado era esse? Por mais que estava cansado. Esse sono de Jesus não era um sono comum, era um sono com propósito. Era um sono com propósito. Os discípulos descem, chama, acorda, ele levanta, resolve o problema. Mas qual é a lição que eu consigo extrair disso aqui? Presta atenção. Quando ele faz a pergunta, onde está a vossa fé? Jesus está dizendo o seguinte: será que vocês não conseguem entender? Será que vocês não conseguem compreender que eu não preciso falar para que a coisa mude de rumo? Será que vocês não compreendem que eu não preciso ser acordado para que as coisas se resolvam? Jesus estava tentando transmitir essa ideia ao coração dos discípulos que eram aprendizes. Por que Jesus estava chamando a atenção dele, dizendo: onde está a vossa fé? Vou traduzir para você compreender. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: vocês não precisavam ter me acordado do meu sono de descanso. Não havia necessidade de vocês fazerem isso. Vocês poderiam, vocês mesmos, ter verbalizado o meu nome
e através do meu nome, o vento se acalmaria, as águas voltariam à normalidade. Jesus estava tentando ensinar isso aos discípulos. Onde é que eu vejo isso na prática? Marcos capítulo de número 16, versículos de número, versículo de número 17. Quero pegar só a parte que nos interessa. Ele diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome. Era exatamente isso que Jesus estava tentando mostrar para os discípulos. Em meu nome, vocês podem fazer coisas maravilhosas. Onde é que está o poder? O poder está no nome de Jesus. Pastor, continuo não entendendo. Vou te explicar. Você entrou no barco, você tomou a decisão de mudança de vida, você tomou a decisão de atravessar para outra margem, porque a margem que você se encontra já não é mais suficiente para você, ou está te trazendo muitos problemas, você precisa atravessar para o outro lado. Você já tomou essa decisão? Saiba que você vai enfrentar situações adversas. Mas nessa situação adversa que você enfrentar, você precisa apenas usar o nome de Jesus. Use o nome de Jesus que as coisas se resolvem. Jesus disse isso aos discípulos: vocês podem expulsar demônios, vocês podem curar enfermos, vocês podem fazer maravilhas, vocês podem fazer coisas extraordinárias no meu nome. A questão aqui, Jefferson, é que nós não estamos fazendo uso do nome de Jesus. Mas para usar o nome de Jesus, é necessário o quê? Fé. Só precisa da fé. Se eu tenho fé que o meu Cristo ressurreto é poderoso para transformar as situações, para mudar a realidade da minha vida, para mudar a realidade da minha casa, se eu acredito que Jesus é poderoso para isso, você precisa apenas usar o nome dele naquilo que você precisa. Eu já vi pessoas orando, expulsando demônio no sangue de Jesus. Sangue de Jesus não expulsa demônio, não é para isso. Sangue de Jesus é para limpar-nos do pecado, nos lavar. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Jesus está ensinando essas coisas aos discípulos. Jesus está dando uma aula para eles, para que eles pudessem enfrentar as situações logo após o seu retorno aos céus. É muito importante que eu também entenda que para usar o nome de Jesus e ter a verdadeira eficácia, eu preciso me adequar aos padrões que a palavra exige. Eu não posso usar o nome de Jesus de qualquer forma. Eu preciso me adequar aos padrões, eu preciso me adequar à realidade bíblica para que eu possa usar o nome de Jesus e as coisas serem resolvidas. Nós temos a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Nós temos a possibilidade de viver a vida de uma forma diferente. A questão é que nós estamos com medo.
A questão é que nós não queremos nos adequar aos padrões. Porque para usar o nome de Jesus, para que as coisas de fato sejam resolvidas, eu preciso estar de acordo com aquilo que a palavra me orienta. Quem lembra daquele versículo que Jesus disse, se não me falha a memória, é Mateus 16, 19 ou 15, 19, que Jesus disse: se alguém de vocês quer ser meus discípulos, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebam que esses discípulos que entraram no barco com Jesus, eles renunciaram às suas vidas. Eles não entraram no barco porque Jesus foi lá e pegou um por um à força, na marra, e colocou no barco. Não. Antes desse episódio, Jesus saiu convidando cada um deles para que pudessem segui-lo. Eles estavam seguindo Jesus voluntariamente, renunciaram às suas vidas. Pedro renunciou à sua pescaria, deixou o seu barco, deixou as suas redes. Mateus renunciou à coletoria para seguir Jesus. João, da mesma forma, fez as suas renúncias para seguir Jesus. Por que que eles resolveram seguir Jesus? É porque eles viram, é porque eles perceberam que seria a melhor escolha a se fazer. Porque estando com Jesus não vai faltar nada. Estar com Jesus é melhor do que estar no barco pescando para mim mesmo. Estar com Jesus é melhor que estar na coletoria cobrando impostos. Estar com Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. Eles entenderam essas coisas. E como eles entenderam, eles aceitaram o desafio de atravessar o lago. Essa mensagem de hoje, ela é simples, porque tem uma pergunta nessa mensagem. Você aceita entrar no barco de Jesus para atravessar o lago? Você aceita mudar de vida? Você aceita transformar o cenário da sua vida? Se você aceita, você vai entrar no barco de Jesus hoje. E uma vez dentro do barco de Jesus, Ele se responsabiliza por você. Esse barco não vai afundar. Esse barco vai chegar do outro lado, o vento vai vir, as ondas vai chegar e bater contra o seu barco, vai. Mas você pode ter a convicção, Jackson, que você vai chegar do outro lado. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: é necessário que você entre nesse barco hoje. É necessário que você tome a decisão para que a sua vida seja transformada. No momento da transformação vai acontecer muita coisa. Para acontecer essa transformação na sua vida, você vai se sentir incomodado em muitas áreas da vida. Há um sentimento de perda. Porque quando esses discípulos, eu posso agora conjecturar, quando esses discípulos estão no meio do lago, o barco está prestes a afundar. Imagino eu que Pedro pensou: se eu estivesse pescando quietinho, se eu estivesse na minha casa nesse momento, eu não estaria passando por esse apuro. Eu imagino Mateus dizendo: se eu estivesse lá contando os recursos que receberam hoje, para mim seria melhor. Mas Jesus, ele levanta de dentro do porão, vem aqui fora, dá ordem ao vento, dá ordem às águas. E quando Jesus dá ordem que as coisas se resolvem, os discípulos estavam andando com ele, já havia presenciado milagres e milagres. Mas veja agora a expressão deles. Versículo 24: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Quem é este? Qual é a lição que eu consigo extrair daqui? Nós estamos dizendo que estamos andando com Jesus,
Nós estamos vindo à igreja, estamos participando dos trabalhos, estamos aqui ofertando, dizimando, ajudando em todas as áreas, mas não conhecemos o Cristo que nós servimos. Os discípulos estavam andando com Jesus e quando ele opera um milagre, ele se assusta dizendo: meu Deus, quem é este? Jesus já tinha operado maravilhas. Jesus já tinha operado maravilhas, eles já tinham presenciado, mas não conheciam Jesus ainda. Para eu conhecer a Jesus, eu preciso estar disposto a passar por experiências. Experiências essas que às vezes não são fáceis. Talvez sejam experiências doloridas. Experiências que traz dor à alma. Experiências que aparentemente me faz sofrer. Mas essas experiências são benéficas e não maléficas. Essas experiências vão me fazer crescer. Eu vou começar a entender quem é esse Jesus que eu sigo. Quem é esse Cristo que eu estou dizendo que eu amo. Eu preciso viver experiências. E eu vou dizer para vocês aqui uma coisa: Jesus, ele está com muita vontade de fazer você experienciar coisas novas juntamente com ele. Você só precisa entrar no barquinho dele e enfrentar o mar. Entra nesse barco e deixa o resto com Jesus. Porque Jesus pode estar dentro do seu barco, mas Jesus também pode estar do lado de fora do seu barco. Quem se lembra daquele texto que esqueci agora, mas vocês podem lembrar aí? Quando Pedro anda sobre as águas. Procura aí quem está no telão. Quando Pedro anda sobre as águas, os discípulos estavam dentro do barco, Jacques, e Jesus estava de fora. Quando eles estavam dentro do barco e Jesus dentro do barco, eles acordaram Jesus. Mas teve um momento de experiência que eles estavam dentro do barco e Jesus estava fora. Presta atenção aqui. Talvez você está se sentindo exatamente assim. Você está no barco, o vento está quebrando tudo, as ondas estão revoltadas. E você procura Jesus igual Jó. Você procura Jesus e não consegue vê-lo. As suas orações parecem que não são respondidas. O seu clamor parece que não passa do teto. E você fala, e você grita, e você geme, e você não tem resposta. Olha o texto. Coloca o versículo anterior. O outro, 27. O barco aqui nesse episódio estava sendo quebrado pelas ondas. O mar estava revoltado da mesma forma. E os discípulos estavam dentro e Jesus fora. Nós vamos ler o texto. Percebam que nos dois aspectos, nos dois modelos de ensino, Jesus trouxe socorro. Se Jesus está dentro do barco, o barco não afunda. Se Jesus está do lado de fora do barco, ele fala para você sair e andar sobre as águas. Eu não sei se você está compreendendo o que nós estamos tentando passar a vocês. Se Jesus está dentro do barco, você acorda e ele acalma as águas. Se Jesus está fora do barco e você se assusta, ele dá uma ordem e você caminha sobre as águas. Certo é que nem o barco e nem você vai morrer afogado. Jesus não vai deixar você morrer. Você vai chegar do outro lado. Jesus vai te fazer chegar do outro lado. A única coisa que eu preciso fazer é entender que eu preciso estar com Jesus. Eu preciso estar com Ele, não posso largá-lo.
Ainda que a gente venha experienciar aquilo que foi cantado, aquele hino antes da mensagem, ainda que para te servir eu tenha que sofrer, é melhor sofrer servindo a Jesus do que uma vida de paz longe de Cristo. É melhor viver a vida gemendo, sofrendo, derramando lágrimas, mas com Jesus do lado, no barco. Com Jesus é muito melhor, meu amigo. Nós estamos sofrendo, o coração está quebrado, a doença está atacando, estou com muita dificuldade, mas quando eu venho à igreja, eu me alegro com Jesus. Quando eu penso no céu, eu sei que o meu corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, porque eu estou com Jesus. Você precisa entrar no barco de Jesus. Você precisa ter essas experiências com Ele. O seu barquinho não vai afundar. Jesus vai te colocar do outro lado. Jesus vai te colocar do outro lado. Tudo que você está passando é uma experiência que Ele está te dando. Tudo que você já sofreu até hoje é Jesus te treinando. Tudo que você já sofreu até hoje é Jesus te ensinando. A única coisa que nós não podemos fazer é reclamar, nós precisamos adorar. Nós não podemos reclamar da situação, nós não podemos reclamar do que estamos vivendo ou passando. Precisamos apenas de saber que nós estamos com Jesus. E se Ele está conosco, nós vamos chegar do outro lado. Quero convidar você a ficar de pé. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar o rumo da sua história. Jesus vai fazer exatamente aquilo que Ele planejou para a sua vida antes de você ser formado. Se você entrar no barquinho de Jesus, você vai chegar do outro lado tranquilamente. E aí depois você vê a sequência do texto, você vai perceber que depois que chega, aí você vê as maravilhas acontecendo. Entra no barquinho de Jesus hoje. Entra no barquinho de Jesus. E Jesus vai dar experiências para você viver, para você testificar, para você glorificar o nome dEle. Deixa eu dar o último conselho para vocês aqui. Esse ano, o nosso tema local é: não reclame, apenas sirva. Não reclame. Está reclamando dessa situação por quê? Não reclama disso não. Jesus está te ensinando. Jesus está te moldando exatamente nessa área que você está sendo penalizado. Não reclama não. Não reclame. Não reclame. Deixa Jesus fazer as coisas. Espera o tempo dele. Ele vai resolver tudo para você, mas na hora dele. As coisas vão se encaixar. E presta atenção aqui. A nossa angústia, a nossa tristeza, os nossos problemas que enfrentamos, nós somos muito parecidos com a mulher que está grávida. O que isso significa? Significa que a situação que você está passando é parecida com a gravidez. No momento desse problema, dessa situação que está acontecendo, é doído, é difícil. Mas quando Jesus chegar e tirar esse jugo de cima de você, você vai ter uma alegria imensurável. Os seus lábios vão sorrir novamente, porque Jesus vai tirar de cima de você esse jugo. Então você não pode maldizer, você não pode falar nada, você precisa apenas de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Vai acontecer.
Jesus vai fazer acontecer aquilo que precisa na sua vida, mas não reclame, tenha paciência, aguenta um pouquinho e seja no barco de Jesus. Se você estiver sentindo que Jesus está dormindo, você pode usar o nome dele. Se você procurar Jesus e não ver ele no barco, ele vai chegar, vai fazer você andar sobre as águas. O certo é que você vai vencer. Fecha os teus olhos agora e fala com Deus. Vamos orar ao Senhor. Você pode orar, vou deixar você orar durante 1 minuto, orando, falando com Jesus. Eu não sei qual é a necessidade que você enfrenta, qual é o problema que você está vivendo. Você sabe, eu quero que você fale com Jesus agora, dizendo: Jesus, eu preciso entrar nesse barco, eu não quero ficar na margem, eu preciso atravessar esse lago. O Senhor vai me ajudar, me dê força, me dê graça, para que eu possa entrar nesse barco, porque eu quero chegar do outro lado. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui, Pai, os meus irmãos estão aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles, o Senhor sabe das dificuldades que eles enfrentam, o Senhor sabe dos problemas que eles enfrentam. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir a Ti que a Tua boa mão esteja guardando, que o Teu calor venha os aquecer do frio da noite. E se o vento soprar muito forte, Pai, traga calmaria para esse mar e ajude, ó Deus, o meu irmão e a minha irmã a atravessar em paz e chegar do outro lado. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por tua igreja e peço que o Senhor venha continuar abençoando os teus filhos e filhas, que o Senhor venha abençoar eles de uma forma especial e poderosa, e que eles possam, ó Deus, compreender e entender o agir do Senhor na vida deles. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluias. Ajuda os teus filhos, Pai. Ajuda os teus filhos. Ai, Shoenahai, Nekanderemahai. Oriai, Nehai, Nekandaramai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, aleluias. Que a calmaria do Espírito Santo possa fazer morada dentro de cada um de vocês. Que o vento suave do Espírito Santo possa soprar sobre cada um de vocês. E que vocês possam sentir a brisa suave do Espírito chegando nas vossas almas e trazendo alegria, trazendo calmaria, trazendo aquilo que você precisa para continuar caminhando nessa caminhada da vida. Aleluias. Aleluias. Olhe para cá, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.